Isso aí, galera, vamos continuar com a série sobre macroeconomia. Hoje, então, falando do período que começa na década de 80 e se estende pela década de 90, um período aonde vai ganhar força dentro da discussão econômica os modelos de expectativas racionais. Um modelo de reformas liberalizantes, conhecido no Brasil como modelo neoliberal. É o retorno da ideia clássica que diz que o mercado consegue resolver tudo sempre da melhor forma. É o fim do welfare state. Ao welfare state, acaba sendo creditado todos os problemas econômicos daquele período. O Estado grande, o problema da dívida pública e, principalmente, o problema da inflação. Esse problema da inflação nós já discutimos no vídeo anterior, quando falamos um pouco da curva de Phillips. A ideia, então, passou a ser a redução do déficit público. Curiosamente, se faz isso reduzindo impostos. A ideia era reduzir impostos para aumentar a demanda. E com isso haveria aumento da oferta e consequente redução da inflação. Essa teoria ela é descrita num modelo linear conhecido como curva de Laffer. Então, se estabelece um eixo para receita total e outro para volume da alíquota de impostos. Por esse modelo, existe um ponto na parábola que maximiza a receita e dois pontos aonde se pode obter a mesma arrecadação com mais ou menos impostos. Esse argumento consiste que se os impostos forem muito altos, o consumo tende a cair. Por exemplo, numa ideia hipotética de imposto de 100%, o consumo seria igual a zero. Então, esse argumento ele é apresentado como uma forma de aumentar a demanda agregada. Olha, é um argumento com forte apoio popular, porque, afinal de contas, sugere uma redução de impostos. Porém, é um argumento falso. O primeiro motivo, fácil de compreender, é que os impostos, em geral, eles são colocados numa alíquota que está à esquerda no gráfico. E o outro argumento é que para a construção dessa parábola é utilizado a ideia da média dos impostos. Só que na realidade não é uma média em que o agente econômico se baseia. Ele tem diferentes alíquotas e aí ele acaba jogando com essas alíquotas para sempre ficar com aquele que vai ter que pagar o menor imposto. Ou seja, pessoal, o resultado prático da redução dos impostos, que vai ser colocada nos modelos a partir, sobretudo, da chegada ao poder de Ronald Reagan e de Margaret Thatcher nos anos 80, é o grande aumento do déficit público. Houve sim a redução da inflação, mas essa foi causada pela desaceleração da economia. Com o fim da Seguridade Social, houve uma pressão deflacionária sobre os salários, o que justificou a redução de demanda e consequente redução da inflação. Mas aí nós vamos ter um acontecimento importante para os desdobramentos do debate econômico. O Federal Reserve não aceitou financiar esse aumento do déficit público nos Estados Unidos. Para fazer esse financiamento, então, ele exige uma maior taxa de juros. O que quer dizer isso? O Fed ele não usa esses títulos para aumento de base monetária. Ele vende esses títulos no mercado. Então, isso faz com que haja essa grande elevação na taxa de juros. Um parênteses que a gente faz aí é que essa elevação brusca na taxa de juros é a que vai levar à falência os países da América Latina, como o Brasil, provocando a crise da dívida externa. Lógico, era uma dívida em dólar que vai ter um aumento de 6 para 16% ao ano. E o Brasil não vai conseguir pagar. Temos que analisar que, nesse momento, o mundo ele já crescia devagar, sobretudo por causa dos altos juros americanos. O debate acadêmico, nesse momento, dava voz àquela teoria proposta pelo Friedman, lá quando ele se contrapõe à ideia da curva de Phillips. A ideia é que se baseia numa taxa de desemprego natural no capitalismo. A curva de Phillips, que de certo modo corroborava a tese keynesiana, e que eu falei no vídeo passado.
Nesse sentido, está havendo no mundo todo um grande processo de desregulamentação do setor financeiro e do setor bancário. Essas medidas elas vêm, de um lado, com a eleição do Reagan e da Thatcher, que chegam ao poder com o discurso contra a alta inflação e as antigas políticas do welfare state, e também devido a esse debate que é trazido para dentro da academia de economia, aonde ganham expressão os defensores dos modelos de expectativas racionais, que na prática é um retorno à teoria quantitativa da moeda, é um retorno ao pensamento clássico, do Brasil conhecido como pensamento liberal. E que a gente não pode confundir, porque nos Estados Unidos é conhecido como pensamento conservador. Os liberais lá é a ala da esquerda. Na questão prática do mercado, temos que levar o seguinte em consideração. Os bancos já faziam arbitragem, eles já davam um jeito de realizar as transações econômicas, mesmo diante das impedições causadas pelas regulamentações. Um exemplo prático disso é a questão do euro-dólar. Era utilizado o dólar como moeda para as transações na Europa, só que os bancos centrais da Europa não legislavam sobre o dólar. Do mesmo ponto que, sendo essas transações realizadas na Europa, o Banco Central que regulamentava o dólar não tinha poder de regulamentar essas transações justamente pelo fato delas não ocorrerem nos Estados Unidos. É apenas um exemplo das N formas de arbitragem que os bancos tinham como prática nesse período. Ou seja, é um momento da economia onde as trocas entre o comércio internacional e as trocas de capital dentro do sistema financeiro internacional crescem rapidamente. O mundo todo já opera com câmbio flutuante e não existe mais padrão ouro. O padrão ouro ele acaba lá por volta de 1933. Contudo, ele se reorganiza em 45, quando o dólar adota uma memória a ouro e o dólar é utilizado como moeda para o comércio internacional, ou seja, todas as moedas acabavam tendo uma memória atrelada ao dólar, que por sua vez era ouro. Isso de 45 em diante. Então o mundo acabava operando com taxas de câmbio fixas, e isso acaba em 1971, quando o dólar perde a paridade com o ouro. Então, nesse novo mundo financeiro, acaba a separação entre os bancos comerciais e os bancos de investimento. O capital ele assume uma nova forma. Sendo assim, como os bancos, apesar das regulamentações, faziam arbitragem, as autoridades econômicas compreenderam que era melhor liberalizar o sistema para evitar lucros ainda maiores do sistema bancário com essas arbitragens. Então, por exemplo, os depósitos à vista também passam a render juros. Reparem, até então, o número total de bancos na economia era fixo. Isso se justificava em função da premissa de que um grande número de bancos poderia prejudicar a estabilidade do sistema. E os bancos seriam apenas as ferramentas para manter o sistema funcionando, os facilitadores dentro do modelo capitalista. As barreiras, então, que eram impostas ao sistema financeiro são gradativamente derrubadas com o apoio dos economistas liberais, que no caso aqui a gente prefere chamar de conservadores. Um dos argumentos utilizados por esses economistas é que, liberalizando a economia, ocorrerão inovações e essas inovações financiarão novos investimentos. Também, liberalizando a questão dos juros, os economistas conservadores argumentam é que com maiores juros, maior poupança e, portanto, maior investimento. O que a gente sabe não se corrobora de acordo com a teoria keynesiana. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos da série. Para Keynes e seus descendentes, quando você aumenta os juros, você não aumenta necessariamente a poupança. Para os keynesianos, a poupança é uma função da renda. Para os liberais, é uma função da taxa de juros. Só que os keynesianos argumentam que a taxa de juros apenas vai determinar aonde vai ser alocado o capital, e não
quanto de capital que vai ser alocado. Então, estamos falando desse mundo econômico que surge nos anos 80 e 90. Um mundo de câmbio flutuante, metas de inflação e liberalização financeira. No debate econômico, se chegou à conclusão que é inócuo tentar controlar a base monetária. Isso tendo em vista que a grande fluidez de capital que ocorre entre os bancos e a subsequente reprodução do dinheiro e a existência de N ativos muito líquidos na economia tornam o controle da base monetária ineficiente. E aí os economistas buscam um retorno à teoria quantitativa da moeda. Outra que nós já falamos aqui na série, que diz que M igual a KPY. Ou seja, moeda igual à velocidade dos preços em função do produto. Então, se tem aquela ideia de que o M, ou seja, os meios de pagamento, ou a taxa de crescimento dos meios de pagamento, é o inverso da velocidade de renda da circulação da moeda, que, lembrando, se supõe ser uma constante. Isso é fundamental, é uma premissa dessa mecânica. Mais a taxa de crescimento dos preços, mais a taxa de crescimento do produto. Na prática, o que o Friedman está dizendo é que os meios de pagamento devem crescer no mesmo ritmo do crescimento da economia. Ou seja, dos preços e do produto. Só que isso leva a uma outra pergunta. Qual é o M que a gente está olhando para tentar equalizar? Nós estamos falando de um mundo de ativos muito líquidos, não só do dinheiro. Por exemplo, títulos de curto prazo são ativos muito líquidos. Por isso que se muda aquela ideia de controlar a base monetária para se controlar a taxa de juros. No caso, a taxa de juros de curto prazo, que aqui no Brasil é a taxa Selic. Enquanto a moeda era mercadoria ou tinha uma memória ouro, como até 71, a moeda continuava sendo a reserva de valor mais segura. Daí em diante, a partir da implementação total da moeda fiduciária, a reserva de valor mais segura passa a ser os títulos públicos. Dessa maneira, então, controlar a taxa de juros sobre esses títulos se tornou mais eficiente, sobretudo nos títulos de curto prazo. O que a gente nota, então, é que o modelo keynesiano sofre uma influência da preferência pela liquidez. Pela tabela ISLM, um juro alto desencoraja a manter o dinheiro em caixa. Porém, nesse caso, o dinheiro pode ser um ativo muito líquido e de juros altos, como no caso dos títulos públicos. Ou seja, se procura delimitar quanto você é remunerado para não correr risco com o seu capital. Porque mesmo se os liberais estivessem certos e os juros conduzissem à poupança, desse caso também desencorajaria aos riscos do investimento na economia real. Ou seja, ficamos no ciclo da preferência pela liquidez. Então, se controla a taxa de curto prazo, se controla as vantagens de ter dinheiro, se inicia o sistema de metas de inflação. Então se assume que a política monetária não tem mais nada a ver com o desemprego. O Banco Central passa a ter apenas um instrumento, então, objetivamente, ele vai poder controlar apenas uma variável. E nesse caso, essa variável é a inflação. Essa situação é sistematizada nos modelos de expectativas racionais. Sargent e Lucas vão argumentar que não adianta elevar os juros para controlar a inflação. Dizem que se os juros reais forem mais altos que a taxa de crescimento da economia, serão impagáveis. E aí o governo vai se financiar ampliando a base monetária, emitindo dívida. Lembrando que, segundo a teoria liberal, onde está ancorado o modelo de expectativas, um aumento de base significa inflação, de acordo com a teoria quantitativa da moeda. Desse modo, os agentes econômicos entendem que essas medidas vão gerar inflação, e assim o mercado imediatamente reajusta os preços, provocando inflação hoje, projetando essa inflação que é do futuro. Sendo assim, eles argumentam que a política monetária é inócua quando a dívida pública é muito alta. Isso hoje faz sentido
Porque temos uma economia altamente financiarizada, que não tem uma relação direta, objetiva com a produção. É um mundo que trabalha com as expectativas em relação à produção e ao consumo. Sendo um mundo que trabalha exaustivamente com expectativas, se faz necessário colocar, sim, essas expectativas dentro dos modelos econômicos. Há de se levar em conta também que quando muitos agentes econômicos direcionam suas ações no sentido de determinada expectativa, essa expectativa tende a se materializar. Existe uma crítica interessante a este modelo, que é o seguinte: toda essa construção se baseia no fato da moeda se comportar segundo a teoria quantitativa da moeda. Só que, para a teoria quantitativa da moeda se verificar empiricamente, há de haver alta inflação e a economia não pode estar estabilizada, como nós já discutimos nos vídeos anteriores da série. Se a moeda estiver estabilizada, o trabalhador sofre de ilusão monetária. E, nesse caso, a moeda passa a se comportar como no modelo keynesiano. Sem uma inflação muito alta, os preços não se comportam de maneira relativa. Os salários não variam. E mesmo com baixa inflação, não se tem aumento nos índices de emprego. Ou seja, funciona o modelo keynesiano. Estamos falando, portanto, do nosso mundo, um mundo onde se aumentou a desigualdade social, um mundo onde houve uma alteração na divisão internacional do trabalho. E aí eu estou me referindo à inclusão do Sudeste Asiático como pulmão da força produtiva do capitalismo nesse momento. E isso acaba colocando uma dúvida se esses resultados que são apresentados são fruto da implementação deste modelo que foi colocado a partir dos anos 80, ou se é um resultado fruto dessa nova distribuição da produção mundial e da alteração do tamanho do peso das economias dos países nesse grande jogo que compõe a macroeconomia global. Essa situação leva, portanto, a outro debate. A política monetária é ineficaz se a política fiscal for dominante. Vejam, se o Tesouro faz um déficit muito grande, a política fiscal é dominante. E a política monetária não consegue resolver o problema da inflação. Se a dívida pública cai, a política monetária funciona. Em tese, vai isso para justificar todo esse superávit primário. Dessa maneira, se argumenta que um Banco Central independente pode imprimir títulos do Tesouro Nacional, impedindo o controle de meta fiscal. Isso aconteceu lá na crise de 2008 nos Estados Unidos, quando o Federal Reserve criou uma dívida de $1 trilhão sem qualquer autorização do Congresso ou do governo americano. Assim, os economistas conservadores advogam em função da redução do déficit público. Ou seja, uma forma de adaptar a realidade a um modelo que possibilite a manutenção do sistema financeiro. Só que esse modelo não resolve a questão do desemprego. E isso é sabido. O que nos leva a crer que toda essa pressão sobre o déficit público hoje pode ser, por exemplo, o resultado da crise americana, da bolha lá de 2008, que eu já falei também aqui no canal em outro vídeo. Ou seja, diferente do que estão lá argumentando Lucas e Sargent, não é o déficit público que atrapalha a política monetária. É a política monetária que incomoda o déficit público. Então estamos num ponto hoje que se discute se o problema é monetário ou se é um problema fiscal. É aí que estamos hoje dentro do debate econômico da academia.